Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, necessário, que é a proteção e a contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. É um assunto que precisa ser discutido com responsabilidade, informação e o compromisso coletivo. E para isso, nós reunimos aqui profissionais que vão formar um time hoje para que a gente possa discutir esse tema que é tão delicado e que muitas vezes causa repulsa ao cidadão. Nós às vezes pensamos que isso está muito longe, mas a gente vai ver que é algo que está nas nossas portas. Eu me chamo Cláudio Pereira, sou instrutor do SESC Senat, professor há 12 anos, trabalho com jovens, trabalho com adultos do setor de transporte e a gente sempre tem a missão de estar orientando para que as pessoas possam se tornar pessoas melhores, para que possam contribuir com a nossa sociedade. Então hoje eu estou aqui com o nosso psicólogo, psicólogo há 9 anos, especialista em psicologia organizacional e do trabalho, especialista em terapia cognitiva e comportamental, trabalhou por 2 anos como psicólogo, manejando casos de proteção na Operação Acolhida, foi coordenador do projeto Super Penas, projeto financiado pela Unicef para atender crianças migrantes em situação de abrigamento. Pode falar um pouquinho sobre isso depois, América. Foi psicólogo na Salvation Army na Inglaterra, atendendo pessoas em situação de rua e atualmente é o psicólogo do SESC Senat de Lages. Também faz parte do time policial da PRF, Carlos Magno, que exerceu a chefia da delegacia da PRF em Lages, tem mais de 30 anos de carreira. Ele tem um vasto currículo voltado à segurança pública, inteligência policial e gestão de trânsito. Exerceu o comando-geral da PRF no estado como superintendente regional de Santa Catarina. Karine Perpétua de Abreu é coordenadora do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social de Lages. Também atua como assistente social e coordenadora de projeto. Associação de Pais e Amigos de Surdos, a APAS, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A sua trajetória conecta-se fortemente à defesa dos direitos da infância e da inclusão. A base do seu trabalho no comitê foca na coordenação e no fluxo de atendimento intersetorial, como assistência social, saúde e educação para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Então esse é o nosso time para falar desse tema que é a violência e a exploração sexual de jovens e crianças. Como eu disse antes, é um tema difícil, muitas pessoas fogem dele, é um tema que causa realmente às vezes um mal-estar quando a gente presencia isso, mas isso não pode ser omitido, pela sociedade, deve ser sim trabalhado pelos líderes da nossa sociedade e também por todos os cidadãos. Bem, a minha primeira pergunta hoje ela vai para o Américo. Américo, o que caracteriza a exploração sexual de crianças e adolescentes e quais os sinais que a sociedade precisa observar? Olá pessoal, muito boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui na presença dessa equipe, desse time formado. Magno, colega nosso de trabalho aí, tantas ações juntos, Magno? Depois, embaixo de neve, embaixo de chuva, a gente está lá trabalhando. Karine, muito prazer em conhecer, e meu amigo e colega de trabalho, Cláudio. Bom, você me comentou ali sobre a minha experiência profissional. Sim, parte desse trabalho me envolveu lidar diretamente com crianças migrantes. Então, vamos chamar de refugiado, na verdade, porque esse era o contexto real do qual elas se inseriam. Então, são pessoas que, às vezes, não têm a própria documentação, não têm mais do que a muda de roupa do qual está usando, e
existe um desconhecimento absurdo a respeito do que protege em termos de lei aqui dentro do território nacional. E isso é muito sério, muito sensível, porque às vezes as pessoas passam por uma violência e sequer sabem que aquilo é considerado um crime no Brasil. Infelizmente isso parece uma realidade distante do nosso convívio diário, mas é a realidade de uma boa parcela de pessoas que estão dentro do território nacional, infelizmente. Às vezes até brasileiros nativos não sabem direito quais que são as ferramentas legais que estão respaldando e protegendo elas. Mas sim, às vezes, em alguns casos, eu tive que lidar com crianças que tinham acabado de sofrer uma violência, e a gente fazer todo o manejo ali para explicar quais que eram os passos, qual que era o processo legal que ela tinha que seguir. Dependendo da situação, o primeiro passo é hospital, né? Você tem que preservar a vida e a saúde daquela criança, porque em alguns casos a violência é bem séria mesmo. Mas a respeito da diferenciação, essa é uma pergunta que sempre volta, né? A gente sempre tem que reforçar e falar sobre isso. O que é o abuso? O que é a exploração? É importante dizer que crianças, eu vou tomar uma liberdade aqui de facilitar, acho que para todo mundo, de usar uma única nomenclatura. Não sei se todo mundo está de acordo, que crianças seriam de 0 a 17 anos, né? Para a gente não ficar crianças, adolescentes, etc. Para não ficar muito redundante, né? Mas a criança, e aqui eu incluo novamente, de 0 a 17 anos, não se prostitui, certo? Não existe o termo prostituição em crianças, certo? Esse termo está totalmente inadequado. O que existe é a exploração sexual. Então, o abuso sexual é quando um adulto, ele, às vezes, em alguns casos até entre crianças acontece violência sexual. Os dois são violência, tá? Para a gente facilitar. Tanto o abuso quanto a exploração são situações de violência sexual. Mas voltando aqui para a questão do abuso. Quando uma pessoa, né, vamos colocar aqui na figura de um adulto, ele usa ou por meio de sedução ou por uma força maior, às vezes até uma imposição física, ele usa a criança para satisfazer seus desejos sexuais. É muito sensível falar que hoje em dia isso não está relacionado somente à presença física da pessoa, ou muito menos toque físico, porque a gente tem o universo online, né? Então o abuso sexual ele acontece sim de forma online, onde não há o contato sequer a presença física daquele adulto. E aí muitas vezes as pessoas me perguntam, mas e como que é um abuso sexual se a pessoa não tocou na outra? Como que acontece isso? Bom, a gente tem o caso do voyeurismo, né? O voyeur é uma pessoa que ela vai se excitar se exibindo para uma criança. Então não houve o toque físico ali. A gente não está falando de penetração, é toque físico mesmo. Mas sim, caracterizou um abuso com uma situação como essa que eu descrevi. E o ESCA, né? A exploração sexual de crianças e adolescentes. O que seria isso? O ESCA é quando há uma troca financeira, vamos chamar assim, né? Quando há uma troca. Então, um adulto ele vai coagir uma criança, né, para ter favores sexuais, seja com terceiros ou com ele mesmo. E aqui a gente não pode focar no monetário, né? Muitas vezes a gente pensa numa organização, pegando crianças e usando para favores sexuais, etc. Eu tive contato em uma escola aqui do município de Lages, do qual eu conversei com uma professora, e a gente ali trocando uma ideia, ela falou, isso que tu me explicou, o que é o ESCA, o que é o abuso sexual, porque o outro termo que a gente utiliza também é VISC, né? Que seria a violência sexual a crianças e adolescentes, né? A gente vai falar um pouco mais à frente também sobre isso. Mas quando ela entendeu essa diferença, ela me trouxe. E a situação do qual eu me deparei com uma aluna minha, o que seria isso? Daí ela foi me contar essa história, eu vou tomar a liberdade aqui para dividir com vocês. Ela contou que uma das alunas dela, gente, essa é uma história aqui do município de Lages, a mãe dela praticava o ESCA com ela, né? Então a mãe dela explorava ela sexualmente por troca de uma garrafa de aguardente. Então chegava uma pessoa, um adulto, um homem, querendo ali, né, satisfazer suas necessidades sexuais com aquela criança, e a mãe cobrava uma garrafa de aguardente, né, para ter essa troca.
é muito triste, mas, gente, isso está aqui na nossa cidade, entendeu? Está muito próximo. E isso é ESCA, infelizmente acontece, e está muito mais próximo do que a gente gostaria de admitir. Sinais que a sociedade deveria ficar de olho. Falando diretamente do ESCA, evasão escolar. Né? A evasão escolar, ela é um ponto, assim, acho que a Karine pode complementar um pouco melhor mais à frente, mas ela é o principal ponto de partida. Né? Então, isso caracteriza muito forte que alguma coisa está acontecendo com aquela criança que ela está deixando de frequentar a escola. Mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, também a presença de DSTs, tentativas de suicídio, porque às vezes aquela criança ela não tem formas, ela não tem meios de se defender contra aquilo que está acontecendo com ela. E aí ela pode buscar uma saída extrema, né, que seria até tirar a própria vida, né, que seria o ápice do sofrimento humano, seria a tentativa suicida. Mas, como eu mencionei, a DST, a gente tem também comportamentos agressivos, né? Ela pode se tornar uma pessoa absurdamente agressiva, uma mudança repentina de comportamento. Se você tem minimamente um contato com aquela criança, você sabe como ela se comporta. E é uma mudança repentina, sem explicação, pode indicar que alguma coisa não está sendo como deveria, assim como a violência propriamente dita e, em alguns casos, também até a gravidez. Na adolescência seriam esses os principais sinais do ESCA. Muito bem, a gente tem vários sinais que uma criança pode estar apresentando. Eu trabalho há algum tempo com jovens já, e uma coisa que eu vejo que acontece muito depois, né, a gente pode comentar um pouco mais, a sociedade está muito sexualizada. E a facilidade da tecnologia, junto com essa sexualização, facilita muito para que os agressores acabem se aproveitando das vítimas. E a educação sexual, que deveria acontecer na escola, também é muito mal interpretada. As pessoas entendem errado quando você fala em educação sexual nas escolas, porque elas levam para o conceito totalizado da educação sexual. E a educação sexual, assim como uma disciplina, ela deve ser trabalhada nas escolas de acordo com a faixa etária. Então, vou dar um exemplo. Uma criança de 6 anos de idade tem que ter educação sexual? Muitos vão dizer que não. Mas ela precisa saber onde ela pode ser tocada, onde ela não pode ser tocada. A questão é de que forma vamos passar isso para eles, para que eles também tenham a coragem, entendam quando que eles têm que falar que tem alguma coisa errada, para prevenir. Então, eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe me orientava. Se alguém fazer isso, corre contra a mamãe. Porque isso aqui está errado, você não pode deixar ninguém fazer isso. E para mim e para minha irmã, né? E isso marcou muito, né, na minha história. E eu sinto que parece que isso não acontece mais. A educação, os pais estão deixando cada vez mais as crianças sozinhas, né? A tecnologia, né, as redes sociais, elas interagindo com pessoas que você não conhece, não sabe aonde elas estão. Então, é um problema social que tem que ser discutido. Desculpa pela interrupção, mas é que esse assunto é realmente muito relevante a respeito da educação sexual. Eu vejo que há uma confusão na nossa sociedade. Educação sexual com ensinar a fazer sexo, né? Acho que é isso que o educador, ou o pai, ou o responsável, né, acaba entendendo isso mesmo. Ele ouve e fala, vamos ter uma aula sobre educação sexual. Vou ensinar minha filha e meu filho a fazer sexo na escola. É isso que está acontecendo. Só que, na verdade, não é sobre isso, tá, pessoal? A educação sexual ela é algo que vai muito além. Até mesmo sobre a proteção da criança é trabalhado dentro da educação sexual. Na minha experiência de campo, né, nos casos que eu tive a oportunidade de manejar, depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso, eu sempre observei um certo desconhecimento da parte da criança que sofre a violência. Ou seja, o abusador ele acaba
pegando aquela lacuna e preenchendo da forma que melhor convém para ele. Ou seja, aquele desconhecimento se torna uma vulnerabilidade para aquela criança. E não é isso que a gente quer na nossa sociedade. Nós queremos as crianças bem protegidas e elas podendo se proteger por conta própria a respeito de uma situação de uma possível violência sexual. E para isso vamos ter que ter a educação sexual, porque essa responsabilidade ela seria melhor colocada na família, né? A família decidir a forma como vai conduzir, como vai ser feito. Só que por uma série de questões de vulnerabilidade e contextos ímpares que isso não é possível e essa responsabilidade ela acaba sendo dividida realmente com as escolas e demais contextos onde as crianças e os adolescentes têm possibilidade de aprender algo. E aí é por isso que a gente sempre traz à tona a educação sexual como um pilar importante, né, do seio da proteção de crianças e adolescentes. Fazendo um viés aí com a segurança pública, esse assunto de educação, é muito interessante a gente sempre expandir esse pensamento, né? A ideia que nós temos aí, a maioria da ideia circulante aí da média da população, é pensar em segurança já lá depois do ato executado, lá na punição. A gente vê aumento da pena, da minoridade penal, né, penas mais pesadas, né, que não convém ao caso essa discussão agora, mas só para exemplificar. E deixamos de lado justamente a educação, que também é uma questão de uma ferramenta de segurança pública. Né? Por isso que a gente está, inclusive a PRF está nesse contexto, justamente por isso, uma questão de segurança pública combatida na sua prevenção, e a gente nota também isso, né, eu enquanto policial, enquanto cidadão, a falta desse viés da educação cair na sociedade assim, realmente como uma ferramenta para se prevenir. Então, o que a gente, assim, pelo menos é a percepção que eu tenho, que a sociedade espera acontecer para depois reagir. E ainda mais nesse ambiente que a gente está agora polarizado, quando a gente fala, né, vai falar alguma coisa de educação sexual, né, surge isso que o Américo falou, né, essa confusão de ideias misturada com uma ideologia maluca, né, e acaba confundindo todas as coisas. Quem sai perdendo? Todos nós. Primeiramente as crianças, né, e depois a sociedade. É que se a gente for pensar historicamente, né, as nossas famílias, elas são reflexo do que elas aprenderam com os antepassados. Então, a minha família passou por situações de violência, de várias violências, né, não só no âmbito da parte sexual, mas de outras violências também que a gente tem hoje. Então, para a gente desmistificar todo esse processo histórico, esses diálogos, eles são muito importantes. Essas conversas, elas são muito importantes, e não só como um dia específico, né, que hoje a gente, de uma certa forma, comemora ou enfatiza mais esse dia de proteção, de exploração sexual e abuso, mas que isso seja debatido, dialogado nas escolas. Claro que quando a gente fala nas escolas, é tudo pensando na faixa etária de cada aluno que vai receber esse assunto. Falar é importante, a forma de se falar, que tem que se compreender aquele ambiente onde vai ser falado sobre educação sexual, para que a gente hoje não tenha tantos índices altíssimos de abuso e de violação sexual, né? Eu faço hoje parte do Conselho da Criança e do Adolescente, do comitê, onde depois eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo, mas é que isso tem que ser debatido e tem que ser falado hoje com a sociedade em geral, né? Então, a sociedade em geral é quem? É a família como pilar principal, que traz a base, mas se eu, enquanto família, não tiro essa base lá antes dos meus antepassados, infelizmente eu vou refletir que isso ou é naturalizado, é normal. E também não é culparizar a família, porque eles também não tiveram esse acesso que hoje as nossas crianças e adolescentes estão tendo
a mídia é algo perigoso, mas também é um acesso a elas saberem aonde eu vou me proteger, com quem eu posso contar, aonde vão me ouvir. E quando a criança traz um relato, uma demanda espontânea ou uma revelação espontânea, ela precisa ser ouvida. Porque senão, fatos como abuso, violência sexual, vítimas de violência, vão continuar permanecendo, porque a sociedade precisa entender que a gente precisa pensar num todo, num coletivo, e não pensar, a escola vai trazer um assunto sobre sexualidade para incentivar o meu filho a fazer. Isso é biológico, né? Isso vai acontecer, mas a forma que isso vai acontecer tem que haver a prevenção, né? Tanto de uma doença sexualmente transmissível, quanto uma gravidez indesejada na adolescência, que isso vai trazer várias situações depois para a própria sociedade e para o poder público, né? Porque essas crianças vão, digamos, utilizar o sistema público, né? Saúde, educação e outras políticas públicas que a gente tem. Então, a gente tem que se conscientizar. Eu me coloco como sociedade de dialogar mais, de falar. Eu tenho um filho de 10 anos e eu explico como você trouxe, né? O que pode, o que não pode, quem não pode, isso, conversa com a mãe. Perfeito. A nossa sociedade, ela precisa tomar isso como responsabilidade. Não se omitir da responsabilidade de orientar crianças e adolescentes. Nós temos um projeto que a gente chama de Projeto de Proteção. Eu, a Américo, o Magno, a gente trabalha com motoristas e a gente, o Projeto de Proteção é uma espécie de convocação, né, como os motoristas estão nas estradas, né, para que eles possam, eu vi algo errado, eu vi uma situação ali de exploração, denunciar, né, fazer o papel dele como cidadão, e a gente faz um trabalho disso em sala de aula, para que eles abominem, né, esse tipo de situação, que a gente sabe que acontece, né, dependendo da região do país mais, outras regiões menos, mas acontece em todas as regiões. E nada melhor do que o Magno para estar falando sobre isso, pela experiência que ele tem, né, pelo trabalho nas rodovias. E eu gostaria que ele falasse um pouco, né, do projeto Mapear, como que ele funciona, né, trabalhando nessa questão da exploração sexual. Então, esse projeto aí já está cobrindo mais de 2 décadas aí, né, de atuação, e ele visa aquilo que eu falei antes, né, a prevenção. O que a gente percebeu, né, que a Polícia Rodoviária Federal está na estrada toda hora, né, em todos os cantos do país. Aí a gente poderia usar essa mão de obra, né, também nesse tipo de prevenção, não só dos outros crimes de trânsito, contrabando, tráfico de drogas, que a gente acostuma a ser lembrado por estes, né? Mas também o projeto Mapear, né, ele surgiu dessa aí, quando o policial mesmo está fazendo a sua ronda, né, ele identificar pontos vulneráveis à existência do ESCA, né? Então, porque a gente sabe que tem uma certa historiografia, né, do caminhoneiro mais antigo, daquele, né, de tempos atrás, assim, ter a sua, desculpe a palavra, a sua disposição, ou estar ali na sua frente, ao seu alcance, né, ele poder explorar sexualmente uma criança, mesmo ele não tendo uma noção tão grave do que ele esteja fazendo. Então, diante desse cenário, né, a gente direciona as equipes para passar em todo o trecho de todas as rodovias, né, que a gente patrulha, e identificar esses pontos, que são pontos onde haja essa possibilidade, postos de gasolina, restaurantes, né, boates, né, a gente sabe que também tem algumas casas de prostituição, que a gente também mapeia estes pontos, sem intervenção, apenas mapeando e classificando conforme o risco. Por exemplo, um restaurante, se um restaurante tem um movimento considerável, está bem iluminado, tem um movimento de pessoas assim frequentes, com
conforme, né, a maioria família, você já coloca um nível baixo de risco. Agora, se é num local mais isolado, né, tem uma penumbra, né, então a gente vai aumentando e classificando o risco de acordo com o ambiente que o policial determina, né. Esses dados vão para a nossa central em Brasília e é publicado isso. Com base nessas informações, esse banco de dados ele é filtrado pelo nosso setor de inteligência, né, de acordo com as características do nosso, como nós somos uma polícia federal, nós atuamos em todo o país e cada região, e não digo do país, eu digo cada região dos estados, são realidades diferentes. Então elas precisam passar também por uma visão e uma contextualização diferente para fazer essa classificação mais assertiva. E é isso que a nossa inteligência faz para ter... a gente vive, né, o setor público em escassez de pessoal, então quanto mais cirúrgicos, mais assertivos nós formos, né, a gente consegue aproveitar melhor esses recursos. Então é isso que o projeto busca. Depois de feito isso, analisado, vem as nossas equipes de campo, né, que são as equipes, geralmente a gente denomina uma equipe por estado, que ela vai fazer todo o reconhecimento dos pontos altos de riscos, né, daí são equipes mais especializadas que vão entrar com a intervenção mesmo no local, para ver se realmente vai confirmar ou não o ESCA, né? Isso junto também com as outras instituições, com a Polícia Militar, a Polícia Civil. Então é um projeto em rede, né, onde a gente busca essa informação ela circular em rede para que ela tenha mais eficácia, né? Então também junto com o SESCENAT, né, a Shieldwood também participa, né, o prêmio, o Mapear já ganhou também um prêmio nacional. Então é muito importante, assim, muito satisfatório também, traz muita satisfação para o policial poder estar fazendo esses serviços também, que ele sabe a importância social, né, e ainda mais para aquela criança que está sendo resgatada muitas vezes. Inclusive, nós já tivemos casos no nosso próprio estado. Não é tão comum como em outros estados, aqui em Santa Catarina, nós mapeamos, para ter uma ideia, mais de 600 pontos, né, entre risco alto, médio e baixo, mas não é tão comum achar situações de ESCA. Mas já ocorreram e nós já conseguimos interceptar e resgatar essas crianças. Então, é um valor muito, muito gratificante para o policial poder estar participando desse tipo de projeto. Eu imagino que deve ser, sim, muito gratificante, né, você poder estar ajudando, né, uma criança a sair dessa situação, né, de exploração. Nesse sentido, Mário, como que, né, tu vê a questão, tu acredita que isso está longe da nossa realidade aqui, por exemplo, como Santa Catarina, isso acontece apenas nas rodovias? Como que é a tua visão nesse sentido? Como eu falei, a gente acaba encontrando poucos casos, né, de ESCA nas estradas. Não eu estou há 30 anos na estrada aí, então eu passei por uma série de modificações comportamentais, inclusive de gerações de motoristas. Então eu comecei lá em 94, quando eu entrei, era uma geração lá né, os motoristas nascidos lá na década de 50, 50, 60, né? E agora não, agora o pessoal, uma grande parte dos motoristas são mais novos, né? Já são da geração Z para cima. Então, isso também modifica a forma de atuação, né? E é muito importante essa puxada para esse tema, que, como a gente falou, não é mais aquela coisa que você pensava e imagina quando fala em ESCA, assim, é que haver aquela menina exposta na beira da estrada, rodando bolsinha. Não, ele passa pelo virtual, né, que hoje todo motorista, né, ele tem um celular que pode estar, então vai muito além desse trabalho nosso aqui, que é
importante para que não ocorra, e se ocorrer, ser combatido, né? Mas também que se assenta dentro da sociedade essa chama, esse chamado para se discutir, porque o meio digital hoje está muito, muito interessante, né? É muito perigoso, né? A forma como ele pode ser utilizado. E a gente nota, assim, eu tenho, né, quando a gente veio mapear, assim, eu sempre converso, minha esposa também é psicóloga, e ela trabalha nas escolas também, num projeto, numa ONG, e realmente o abuso acontece muito na nossa cidade. E talvez por essa geração, né, por essa cultura transgeracional do povo serrano, vamos colocar assim, né, do patriarcado, né, da vergonha da mulher em sofrer alguma coisa e não se expor, não expor os filhos, tá, de certa forma prejudica, né, a atuação. Por isso que é importante isso que a gente está fazendo agora para levar para as pessoas, não só para esse público nosso cotidiano, claro que a gente não vai deixar de atendê-los, mas deles trazer para a sociedade como um todo e acender esse alerta, né, porque não é só nas estradas, né? A estrada é um meio, né? Existiu, hoje existe menos, graças a Deus, mas a gente não pode descuidar em todos os cantos da sociedade com esse debate. E eu gostaria de complementar um pouco a fala do Magno, que eu lembro de uma ação que estivemos juntos, Magno, ali acho que no Poço de Índios, se não estou enganado, e era um dia bom, estava um sol bem bonito, né? Essas ações são bem legais, que a gente acaba oferecendo vários serviços ali pro profissional que trabalha na estrada, então para ele verificar os seus níveis de glicemia, para, se ele tiver interesse, né, fazer um exame ali para verificar a presença de doenças sexualmente transmissíveis. A gente consegue aferir pressão, uma série de vacinação também, quando é possível, divulgar os serviços da cidade, uma série de questões ali que a gente trabalha. Eu lembro de uma cena que ela fica na minha cabeça e para mim ela é muito emblemática da importância do projeto Proteção, do qual um rapaz muito jovem, bem mais jovem que eu, acho que ele tinha uns 24 para 25 anos, ele estava saindo do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina. Aqui na PRF de Índios, eu perguntei dele qual que era o destino final dele. Ele falou Natal, capital do Rio Grande do Norte. Eu pensei, caramba, esse cara vai contornar o litoral brasileiro inteiro, praticamente. O que ele não vai ver? As situações que ele vai presenciar. E é por isso que a gente tem um projeto de proteção para pegar esse profissional do transporte e fazer com que ele seja um agente de proteção. Para que quando ele verifique uma situação, uma possível suspeita, ele faça a denúncia, né? A gente vai trazer um pouco mais aqui a respeito dos canais de denúncia e mais para frente, mas o Disque 100 é a nossa principal carteira, né? Onde qualquer pessoa, na verdade, pode fazer uma denúncia anônima, e esse profissional do transporte, ele hoje é um agente de proteção, né? Nós estamos conversando e educando esse profissional para que cada vez mais ele seja um agente que vai prevenir situações de novas violências, né? Então, eu achei bem legal essa percepção que o Magno trouxe, e essa é uma das nossas principais missões dentro do projeto de proteção, realmente. Perfeito, Américo. Obrigado pela contribuição. E é isso, a gente precisa, né, estar atento, e nada melhor do que convocar, né, os motoristas que estão em trânsito para fazer essas denúncias, né? O Disque 100, ele viu, ele vai fazer a denúncia dele, né, totalmente no anonimato, vai trazer informação para os órgãos responsáveis e, com certeza, ele vai fazer o papel dele na sociedade. Mas algo que a gente não pode também esquecer são das vítimas, né? Então, como o Magno falou também, ele falou que existem, né, tem pessoas que são vítimas. A gente fala da prevenção, e o foco, lógico, vai ser prevenção, mas e as famílias que passam, né, por isso, de ter ali uma criança violentada, de ter uma criança que sofreu um abuso, e nada melhor do que a Karine para falar um pouco disso,
porque ela sabe a realidade aqui da nossa região, a realidade de Lages e não só de Lages, né, das regiões do país todo, né? Então, como o serviço de assistência social, como que atender, né, essas famílias que passam, né, por essa situação. Então, boa tarde a todos. Agradeço o convite, né, para a gente hoje estar dialogando aqui um assunto que é tão importante e que deve ser disseminado, né, sempre, não só em alguns momentos, porque a violência ela não cessa. Nesse momento que a gente está conversando aqui, em algum lugar pode estar acontecendo alguma violação de direito com crianças e adolescentes. Isso engloba, né, vários locais, tanto a residência, quanto escola, quanto outros setores que essa criança está, né, no convívio. Então, conscientizar hoje uma sociedade é fundamental para que a gente possa garantir realmente a efetivação dessa população que, de uma certa forma, é vulnerável, né? Porque ela precisa de pessoas adultas que lhe tragam a segurança e os meios que ela pode acessar para que essa segurança seja realmente efetivada. E também é muito importante aqui trazer que quando uma criança ou um adolescente ela traz um relato, né, um relato espontâneo, ela precisa ser ouvida. Porque ainda existem, né, infelizmente, a situação de, está inventando, isso não é verdade. Então, assim, ela acaba se retraindo, vivendo essa violência em casa porque não acreditaram o suficiente nela. Então, também isso é muito importante e deve ser falado, né? Os profissionais que hoje conseguirem ter uma escuta, uma revelação de uma escuta, eles precisam dar a importância devida e depois os encaminhamentos que são necessários. Então, hoje, a revitimização, né, dessa criança, ela é muito debatida tanto dentro do Conselho da Criança e do Adolescente aqui do município de Lages, quanto no comitê, que é o que eu estou representando hoje. Então, a gente precisa pensar que essa rede de proteção ela tem um papel fundamental. E ela, a partir desses dois órgãos, né, que o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, ele acontece dentro da política pública de assistência social hoje, aqui no município de Lages, na Secretaria Municipal de Assistência, uma vez por mês, onde a gente se reúne com vários atores das políticas públicas. Saúde, educação, assistência, segurança pública, DPCAM, Conselho Tutelar, promotoria aqui do município. Então, assim, a gente tem vários atores que estão comprometidos, né, uma vez no mês, para que a gente possa tentar fazer com que aconteça uma prevenção antes, né, a promoção e a prevenção dessas situações. Mas, como já foi colocado aqui nesse debate, né, historicamente falando, traz essa bagagem, né, do que eu não conheço, eu permaneço no mesmo erro, mas eu, enquanto família, não acho que isso é um erro. Então, o que o Conselho de Direito e o Comitê eles fazem, né? É esse monitoramento das políticas públicas. Então, se reúne todos esses atores, trazem a pauta, trazem à tona as situações e a gente debate dentro desses espaços, solicitando para que o poder público, né, possa também fazer o seu papel, no sentido de, a gente precisa de mais atendimento psicológico depois que acontece uma revelação espontânea, ele passa pela escuta especializada, que hoje ela está alocada no Hospital Seara do Bem, aonde são 4 profissionais, assistente social e psicólogos, que recebem toda a demanda aqui do nosso município de situações de violência ou abuso e que passam por uma triagem. Então, aconteceu lá na escola X uma situação de uma revelação que uma criança chegou e falou para a tia da cozinha. Essa tia da cozinha, como eu acabei de falar, ela tem que acolher essa situação através de um formulário que existe. Esse formulário, depois, ele é preenchido com todos os dados para que se encaminhe para essa escuta especializada, né? Para que a gente não faça a revitimização
dessa criança novamente, escutá-la novamente, passar por todo aquele trauma, por toda aquela situação. Então, hoje, no comitê, através da lei, deixa eu me recapitular aqui na lei, na 3.431 de 2017, que é a lei que norteia, então, todo o sistema de garantia de direitos. E depois vem o decreto 9.613 de 2018, aonde diz que cada política pública vai fazer o que de forma preventiva, né? Como que vão se organizar esse sistema de garantia de direito. Então, através de uma resolução do CMDCA, foi criado o comitê que também participam esses atores das políticas públicas. Hoje a gente tem o SESC Senat também como nosso parceiro e a gente pode ver que é uma parceria em conjunto, a gente não faz nada sozinho, né? Porque acontecem situações que dentro da escola a gente não tem essa noção do que está acontecendo, mas dentro desse Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do comitê, a gente consegue fazer articulação com a rede. E daí, como acontece quando chega um formulário para escuta especializada, né? Essa equipe ela vai identificar a demanda que chegou, ela vai, através desse formulário, ler, estudar esse formulário para não revitimizar a vítima novamente. Se preciso for, vai entrar em contato com a rede de proteção, que é a saúde, a assistência, a educação, e vai ter mais subsídios para fazer os devidos encaminhamentos. Como já foi colocado aqui, a primeira situação de uma violência ou de uma suspeita é fazer os exames preventivos, né? Então, a primeira coisa que se deve de fazer é isso. Mas, não deixar de escutar. Porque essa criança, ela pode sim estar sofrendo violências dentro do âmbito familiar que a gente não imagina. A gente teve, no mês passado, uma conversa com a rede, lá na escola do Godolphin, onde também tinha vários professores, vários profissionais que trabalham com criança e adolescente, e dentro lá das histórias surgiu uma situação que uma criança chegou na escola toda machucada, né? E foi fazer educação física. E quando o professor se deparou com aquela situação, ele prontamente foi acolher essa criança e trouxe, né, para a gestão, lá para a direção, o que estava acontecendo. Então, ela estava sofrendo violência dentro de casa, ela não conseguia se mexer direito, ela não conseguia, e o abusador estava dentro de casa. Então, isso é muito importante, é escutar para que a gente possa, de uma certa forma, proteger e garantir que essa criança ela seja colocada num lugar seguro. Hoje existem leis que afastam, né, esse agressor, mas ainda existe muita a situação da família, né? A família precisa realmente compreender que precisa de acolher essa criança que está sendo vítima ou testemunha de alguma violência. Então, esses debates, o Conselho de Direito, tanto o comitê, ele trabalha nessa forma de prevenção para que realmente a gente tente minimizar. Acabar, eu acho uma palavra muito forte, mas seria o ideal, porque vocês não têm ideia de como essas crianças sofrem, dos traumas que elas vão carregar por uma vida inteira e que, infelizmente, ainda as políticas públicas elas não conseguem, né, atender toda essa demanda, porque vem crescendo, né, gradativamente. Foi colocado aqui pelo Magno, né, que bom que não tem tanto índices nas estradas devido a todas as intervenções que vocês fazem, mas ainda é uma situação muito silenciosa, porque acontece dentro de casa, né? E para que essa vítima ou essa suspeita ela chegue até algum profissional, ele já passou por várias situações, né? Então, o que hoje esses órgãos que a gente trabalha fazem é realmente tentar proteger e garantir esses direitos que já foram violados, né? Tanto institucionalmente falando, porque às vezes o Estado realmente ele também não consegue dar conta, quanto a família que viola o direito dessa criança por entender que às vezes está fazendo o que já tinha sido feito, né? Então tá tudo certo para eles e infelizmente não é assim, né? Isso se a gente não... E que a gente nem está tocando no assunto da subnotificação, né? Exatamente. Que hoje de manhã, enfim, eu sempre tomo café assistindo o jornal, né? Acho que
a grande maioria das pessoas faz isso, e eu estava assistindo o jornal e estava passando lá que a média do ano passado foi de 150 novas violências sexuais diárias, né, contra crianças e adolescentes no ano de 2025. É assustador. É assustador. Nossa. Tipo assim, é uma pandemia, né? Você tem que correr contra o tempo para diminuir esses números, pelo amor de Deus. E se a gente pensar que 12 a 13% dos casos que são notificados, né? Eu tenho aqui alguns dados da Childhood, 8,5% para o sistema policial, 4,2% pelo sistema de saúde. Então dá em torno de uns 12 a 13%. Onde chega esse número? Né? E se a gente olhar no recorte da violência sexual, um número que sempre mexe comigo, assim, e mexe mesmo, sabe, emocionalmente falando, é que de todos os casos de violência sexual no Brasil, 77% desses casos são menores de 17 anos, né? São menores de 18 anos, melhor dizendo. Ou seja, são crianças, né, como a gente nomeou aqui. A violência sexual no Brasil, ela tem a cara de uma criança. Isso é assustador, é bizarro, né? É como se fosse um sentimento realmente de uma epidemia que a gente tem que correr o mais rápido possível para diminuir esses números. É só complementando, Américo, enquanto a violência deliberada, violência externa deliberada, diminuiu 5,4%, a violência contra crianças, todo dentro desse viés, aumentou 3,2%. Enquanto a gente está olhando, às vezes, reclamando, né, de mais policial na rua, mais para você poder sair, que essa é a discussão macro que a gente vê quando se fala em segurança pública, as nossas crianças estão reféns e sendo vítimas cada vez mais desse tipo de atuação, né, criminosa. Que foi o que a Karine falou. 80% desses casos de violência ele acontece dentro de casa, né? E essa pessoa, ela não andou na rua, olhou para uma casa e decidiu invadir. Não, ela é uma pessoa que tem acesso àquela casa. Uhum. Ela é um vizinho, às vezes é um padrasto, às vezes é um pai, às vezes é um tio, é um cuidador, é uma pessoa que tem acesso àquela residência. É alguém que eu deixo entrar na minha casa e essa pessoa pratica aquela violência, né? E aí é onde entra a questão que a gente comentou um pouco mais cedo da identificação, né? De como que eu posso olhar para uma criança e talvez tentar perceber que ela está me dando sinais de que ela está sofrendo uma violência. Como o caso que a própria Karine falou ali do professor, que foi um herói, né? Não usou capa, mas é um herói. E conseguiu identificar essa situação e saber como agir. Olhos atentos, né? Uhum. Olhos atentos e não ser omisso. Uma coisa que a gente acaba esquecendo, e é bom a gente relembrar isso, qual que é o papel do adulto na sociedade perante as crianças, perante os adolescentes. Qual a visão de vocês? Qual é o papel do adulto? Qual é o nosso papel enquanto cidadão para que isso não aconteça? E qual é o nosso papel perante ali a criança, perante o adolescente ali que nós temos hoje na nossa sociedade? Eu vou falando do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele traz em alguns artigos ali, tanto no artigo 5, que fala sobre a proteção, né, que a criança precisa estar protegida na sociedade e que todos nós, enquanto sociedade, somos responsáveis. Tem o artigo 245 também, que traz sobre a omissão, né, não só de nós, enquanto profissionais, em receber uma revelação espontânea, não fazer um encaminhamento, não realizar os procedimentos necessários, mas também da responsabilidade da família, né? Em achar que aquilo não é uma situação de violência, que é algo que vai passar, que vai ser passageiro, que eu não posso incriminar, né, o maior que cometeu essa violação de direitos. Então, e tem outras legislações, né, que norteiam e que nos trazem para que refletimos, né? Porque essas situações, elas não podem perpetuar. Então, a gente precisa, enquanto profissional, receber uma situação de revelação espontânea, fazer os encaminhamentos, né? Não deixar que isso passe adiante, porque essa criança ela vai voltar lá para o seio familiar e as violações vão continuar.
Então, é muito importante nós, falando enquanto profissionais, não nos omitirmos. A gente teve o ano passado, né, um café com a rede. O que foi esse café com a rede? Teve o objetivo de disseminar a escuta especializada que ainda os profissionais de toda a rede de proteção ainda não conhecem ou não entenderam esse papel, qual é o papel realmente desses profissionais que estão lá para fazer, né, esses encaminhamentos, essas triagens para outros setores, para outras políticas públicas. Então, a revelação espontânea é o auge, né, da situação que essa criança está passando. Então, fazer essa escuta é muito importante. Qualquer um de nós pode fazer, né? E qualquer um de nós podemos encaminhar para o Conselho Tutelar, que hoje é um órgão que zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Tem a promotoria, tem o Disque-C, então tem outros canais de acesso, né? Quando eu falo em profissionais, os profissionais da rede hoje usam ou o Disque-C ou fazem algum encaminhamento para o Conselho Tutelar, que também é um órgão de proteção e que também não consegue dar conta de uma demanda muito grande, porque a gente está falando num território aqui só de Lages, que a demanda é muito grande, que acontecem muitas situações, mas que precisam ser encaminhados para que a gente realmente possa tratar desse assunto da melhor forma possível. E sempre estar atento, né, a situações de vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela cria o contexto para uma situação de violência, né? Eu gostei muito do que a Karine trouxe, e citando aqui o artigo 13º do ECA, né, ele fala dessa obrigatoriedade da denúncia, né? Então, você tem um contato, você não pode se guardar o direito da omissão. Tem uma lei que te obriga a fazer essa denúncia, independente de qualquer situação, um abandono, um maus tratos, uma violência, né? Você tem que realmente dar andamento naquela denúncia ali. E eu fico imaginando, né, como que a rede, ou o SGDCA, né, como a gente chama, o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes, fica tentando abarcar toda essa demanda que é muito grande. E sobre a demanda espontânea ali, a questão de uma denúncia espontânea, é o que eu falo para todos os adultos, isso geralmente, num contexto que eu observo, a Karine pode até me corrigir, geralmente vem por meio dos professores, né? Se a criança chegou e ela te revelou aquilo ali, imagina a confiança que ela tem em você. Você é uma figura assim ímpar na vida dela, né? Então, o primeiro passo talvez seja a gente valorizar essa confiança que a criança teve de te confessar o que aconteceu, de explicar o que está acontecendo e da gente realmente não deixar aquela situação morrer ali, de dar andamento naquilo, de fazer com que os órgãos responsáveis sejam acionados. E aí eu faço até um adendo aqui, que muita gente acha que o CESNAT é um canal de denúncia, assim, vou levar para o CESNAT, que eles estão com aquele projeto de proteção e etc. Pessoal, o projeto de proteção é um projeto de disseminar informações e é um projeto de educação propriamente dito. Nós não somos parte do SGDCA, certo? Parte do SGDCA são os órgãos policiais, o próprio Conselho Tutelar, os hospitais, os departamentos de polícia, o próprio Ministério Público, a Vara da Infância, esses compõem o SGDCA. O CESNAT, não. A gente pegou o projeto de proteção como uma forma de apoio e de força para divulgar e mostrar para as pessoas que é possível fazer denúncia e como que elas podem identificar essas situações de violência. Mas não somos parte da rede de proteção, como a gente normalmente chama, né? Fazendo um complemento, né, da fala do Américo, sim, a gente tem essa missão, né, de educar. E uma pergunta, por exemplo, que eu faço às vezes lá para os meus alunos é: qual que é a função do pai lá na casa? A gente geralmente, né, dá aula mais para o público masculino e da mãe também, né? Mas qual a função? Proteger seu filho, proteger sua criança. Qual que é a função do pai e da mãe para um adolescente? É orientar, dar a orientação necessária para que ele seja, né, um adulto responsável. E há também uma carência na educação dessas pessoas. O Michael também falou, né? As gerações de motorista.
que vieram, que mudaram, existe gente que, às vezes, olha, né, a questão da exploração sexual como uma coisa normal, absolutamente normal. Ele não sabe que é errado. Aí, quando ele chega num treinamento e a gente fala abertamente isso para ele, ele vai tomando aquela consciência e sabendo também que, às vezes, aquele colega que trabalha dele, que compartilha um vídeo lá que ele recebeu, achando que ele está fazendo a melhor coisa do mundo, né, compartilhou um vídeo lá no grupo. Que aquilo lá é terrível, né, é horrendo, não deve ser feito, é um crime, né, ele está cometendo um crime, por quê? Porque ele está compactuando, ele está colaborando com algo que não deve acontecer na sociedade. A questão dos traumas, né, das crianças. Imagina, uma criança quebra a barreira, conta aquilo que ocorreu com ela. Imagina, é difícil para um adulto, né, falar quando ele é vítima, né, de alguma violência sexual. Agora imagina uma criança que não sabe nem o que está acontecendo. E, às vezes aquela pessoa que tinha o dever de proteger é quem está abusando, quem está se aproveitando, né, daquela inocência. E aí eu queria perguntar para vocês quais são as características que vocês veem nas crianças que elas apresentam assim, quando elas são vítimas de exploração sexual ou de violência sexual. Seja alguma, como a Mérica já falou, né, da evasão escolar e tal, mas alguma característica da personalidade dela. Ela, digamos, no âmbito escolar, né, não é o âmbito que eu atuo hoje, que eu atuo dentro de uma esfera não governamental, né, na APAS, que a gente trabalha com crianças com deficiência auditiva, mas a gente estuda, né, eu estudo bastante, então o que a gente percebe é que essa criança ela fica mais introspectiva, dentro de sala de aula, ela não gosta de contatos com adulto ou com pessoas, ela não gosta de olhar nos olhos, ou ela chega em sala de aula, ela fica com a cabeça baixa, ela não socializa com as outras crianças, ela às vezes chora. Então, tudo isso são indicadores de que alguma coisa não está ocorrendo da forma que deveria de ocorrer. E como foi colocado, né? O professor foi um herói sem capa. E isso acontece diariamente, né? Não só professores, mas profissionais do serviço social, da psicologia, que estão nos CRAS, né? No Centro de Referência de Assistência Social, nos CREAS, que fazem esse trabalho de identificar, porque lá também acontece em grupos. Então, eles já percebem, identificam alguma coisa que está uma semana tá assim, a outra semana também, então a gente vai começar a investigar. Só que a gente também, enquanto profissional, tem que pensar que eu preciso investigar, eu vou abrir uma ferida e depois eu vou ter que ter um recurso para que essa ferida, ela seja cicatrizada ou que possa ser amenizada aquela situação. Porque eu não posso ir lá perguntar de qualquer forma como foi, quem foi, fazer várias perguntas que não é o objetivo ali, é identificar quem foi o agressor, o local que aconteceu, a data que aconteceu. Né? Fatores de investigativo não é nosso papel, isso fica para a polícia, né? Numa situação de um depoimento especializado, que é uma oitiva. O nosso papel é proteção. Naquele momento, essa criança ela precisa ser protegida. Então, esses fatores, esses sinais que essa criança mostra para nós, é alguma coisa que não está dando certo lá dentro de casa. Então, é esse start que a gente tem que tomar. Ou é um braço roxo que chegou na escola, né? Que nem essa criança que estava com as costas toda machucada, né? Porque apanhou para não falar. Então, essa criança ela chegou na escola, não aguentou da dor, ela teve que expor aquilo ali e o professor viu aquilo ali e foi levar ela a socorrer naquele momento que ela precisava. Então, são sinais que eles vão trazendo, né, para o âmbito escolar. E como você trouxe ali vários índices, hoje eu até não trouxe, pequei nesse momento, mas acontece muito. Como eu falei, a gente está conversando aqui alguma situação de violência que está acontecendo hoje
com as nossas crianças. Só que é muito importante, né, que a gente tenha como proteger e trazer recursos. Eu preciso ter profissionais da psicologia capacitados, habilitados para tal, né, porque não é qualquer profissional que está ali apto para conduzir uma situação de violência. E hoje a gente tem no município, né, a gente conta com o CRENSA, que é um serviço do Poder Público Municipal, que aconteceu a situação de violação de direito com essa criança, ela passa pela escuta especializada, ela vai ser encaminhada para o CRENSA, que é esse setor que tem esses profissionais, né, que fazem todo esse amparato. Claro que temos uma fila de espera, temos, né, mas tem esse suporte também que ela vai precisar. E não só a criança, né, a família também precisa. Porque se eu tenho um ambiente que está doente, todo mundo está doente ali. Então, todo mundo precisa, de uma certa forma, de cuidado e proteção, né? E falando sobre essa questão dos números que a Karen trouxe, tem um que também sempre me deixa meio bagunçado dos pensamentos, que dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, 11% estão na faixa etária dos 0 a 4 anos. Né? Isso é um número que eu fico olhando e tentando entender o que eu estou lendo ali, e inclusive busquei várias vezes a fonte, apesar de ter esses dados que eu estou citando, todos estão presentes no site da Child Hood Brasil, né? Foi lá que eu busquei, e é sempre ruim da gente ter contato com isso, mas sobre os sinais, porque a gente sempre, isso ronda na verdade o nosso fascínio, né? O que eu, quanto cidadão, estou aqui vivendo no meu dia a dia, devo ficar atento, de que forma eu conseguir olhar e, quem sabe, perceber que existe algo ali que outras pessoas não veriam a respeito de violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas, falando especificamente sobre isso, vou até um pouco parafrasear o que eu já tinha dito sobre o ESCA, né? Então, comportamentos infantilizados, né? A criança, como se ela tivesse dado uma regredida nas idades dela. Ou a gente sempre fala também da figura do onipresente, né? Tomar cuidado, porque a criança que ela está passando por um abuso, normalmente isso não é regra, mas normalmente tem uma figura que sempre está rondando ali. Alguém que sempre está cuidando, tenta chegar muito cedo para buscar a criança, fica até um pouquinho depois, e a criança ela sempre está buscando se essa pessoa não está em algum lugar, porque isso é a violência psicológica que a gente chama, essa perseguição. Então o abusador ele vai tentar ter esse comportamento, de se mostrar como alguém onipresente, né, para que a criança ela não se sinta segura nem mesmo na escola, para falar para alguém. Mas a gente também tem, por exemplo, comportamentos sexualizados, né? Então a criança acaba se estimulando e etc. naquela região, porque, enfim, dependendo do caso, às vezes coça, às vezes deixa uma irritação ali, é algo que a gente também pode ficar observando. É por isso que a gente acaba voltando para o contexto da escola, né? Então, o profissional da escola ele acaba tendo mais tempo com a criança para poder observar esses possíveis sinais, né? E aí, sobre o primeiro contato ali, se porventura alguém que esteja ouvindo esse podcast passar por uma situação como essa, a gente sempre fala a respeito dos preconceitos, né? O psicólogo adora trazer a questão do preconceito. Por quê? Porque a gente parte do princípio que todos nós somos preconceituosos. Então, na hora que você tem contato, vamos dizer uma demanda espontânea como a que a Karen trouxe, toma cuidado com os preconceitos, porque eles estão ali e eles podem aflorar numa situação como essa. Por favor, não culpabilize a vítima, né? Se você cometer algum erro, peça desculpa imediatamente e corrija a sua fala, não deixe aquilo simplesmente passar batido, porque aquele é o momento que aquela criança ela vai marcar muito tudo que você fala para ela, né? E eu gostei muito também da fala dela, eu só queria reforçar também, trazendo de novo o que tu disse, a respeito das perguntas, né? E aí fica, mas como foi, onde foi, o que exatamente ele fez? E de cuidado com isso, né? O que você precisa saber são as informações mais básicas ali para levar a denúncia adiante. E ficar enchendo aquela criança de perguntas pode fazer com que ela se sinta intimidada, né? Então ela confiou para você para contar, mas ela já até se arrependeu de tanta de perguntas que você encheu ela a respeito de uma questão que por ela, se ela pudesse nunca mais falar ou nunca falar para alguém, ela faria, né? Então muito cuidado nesse primeiro momento realmente. Eu tenho a impressão também dentro
das escolas mesmo, assim, regionalismo, mesmo assim, quando eu falei dessa ideia, esse tabu ele tem que ser quebrado, porque às vezes ele também pode trazer, puxando para o lado da subnotificação, uma vergonha de ter o seu, eu falo isso da direção, né? A direção ela tem que estar muito preparada também, e preparar ela que vai gerenciar a escola como um todo, para não deixar isso passar em branco, porque às vezes, não, é uma coisinha de nada, né? Eu não vou, de repente eu vou notificar isso aqui, não é nada, vai ficar manchado aqui na minha escola, o pessoal vai falar, aí em volta, né? Então esse tabu ele tem que ser debatido, porque como tu falou, né, vai voltar e vai cair no colo da escola. Não tem assim muito como ser diferente, né? Dentro da atual estrutura que nós temos de ensino-aprendizagem na nossa sociedade, né? Então, essa criança, ela vai cair pela escola, e eu sinto isso, assim, pelas conversas que eu tenho com as pessoas, que ainda os estabelecimentos de ensino, eles carecem muito desse olhar mais voltado para esse tipo de ocorrência, né? Porque, como todos nós já falamos, né, está acontecendo na nossa região. Mas hoje eu consigo ainda ter uma alegria, uma felicidade quando eu falo do comitê do CMDCA, né? Porque a gente tem lá dentro desses espaços, como eu já falei, são diretores, coordenadores dessas escolas e de todas as escolas da região daqui de Lages, tanto municipal quanto estadual e particular. Então, esses representantes que estão lá, e hoje os representantes que nós temos, eles são muito assíduos, eles são muito participativos, eles participam, eles disseminam isso dentro, né, das escolas, levando esse formulário que eu até trouxe aqui para que vocês tenham conhecimento do preenchimento. A gente fez, enquanto comitê, né, esse café com a rede, então participam os professores, para que quando aconteça uma revelação espontânea, eles saibam como proceder. Então, assim, é passinho de tartaruga? Mas o movimento está sendo executado, está acontecendo, para que a gente dissemine, né? Como eu falei, o comitê ele começou a execução dele em 2020, né? Então, aí só tem 6 anos de execução devido à lei de 2017. Mas esses movimentos com as escolas, elas são muito parceiras. Acontece teatro que fala, né, sobre a situação da violência, do abuso sexual, o que pode, o que não pode. Daí, quando acontecia antes, no passado, esses teatros, acontecia um estouro de situações que as crianças traziam. Mas isso acontece comigo. O fulano de tal, ou o meu pai, ou o tio, ou o vizinho, toca nesse lugar. Pega ali, faz isso. Então, acontece, né, essa explosão de informação. Mas, como eu falei anteriormente, a informação é importante para que a gente consiga, pelo menos, minimizar a violência, né, dessas crianças e adolescentes, mas que a gente tenha amparo das políticas públicas para que a gente possa trazer, né, isso para que eles se sintam realmente seguros, né? Foi como foi trazido, né? A importância de escutar o que eles estão trazendo e depois a gente fazer todos os encaminhamentos que devem ser realizados. A gente chegando no final, então, né, do nosso podcast, a gente começou meio tímido, né? Mas aí a coisa foi evoluindo. Esquentando, né? Esquentando, eu olhei para a mulher aqui, ó. Eu olhei, agora que a coisa engrenou, né? Como assim? E eu pensando aqui, tem muita coisa para falar ainda sobre esse tema, né? Muitas situações que a gente pode ainda discutir, mas a gente está chegando no final, né? No final do nosso podcast. E eu queria que cada um de vocês, né? O Magno, o Américo, a Karine, deixasse uma mensagem final, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, e também fazer, né, relembrar aí da importância, né, da denúncia, que as pessoas não tenham medo. Até vou contar aqui rapidamente
uma situação que aconteceu. Eu fui no Centro de Educação Infantil, ministrar uma palestra sobre o tema, sobre o projeto. E no final, né, uma professora ela veio e falou assim: eu já vi situações, mas eu não tive coragem de denunciar. E aí eu não conseguia associar, né, por quê, né? E eu falei: não, mas por quê? A denúncia é anônima, você pode discar no Disque 100. Ela é anônima, mas é muito fácil deduzir que fui eu que denunciei. Porque são crianças muito pequenas, eles têm poucos professores, né? O contato deles é com a creche, né? O Centro de Educação Infantil e os pais. Né? E isso é muito sério, né, nesse sentido. E por isso que a gente convoca, né, os motoristas que passam lá pelo SESC-Senat, porque como eles estão em movimento, para eles é mais tranquilo, porque não tem como saber realmente o que foi. Chegar, não, foi um motorista que denunciou. Não tem como. Hoje ele está aqui, amanhã ele está em outro estado. E saber que existem pessoas que acabam se omitindo por medo, né? Então, o que eu digo aqui é coragem, né? Tenham coragem, né, de combater, de ser heróis, né, de salvar essas crianças. E aí eu deixo aberto aí para as conclusões finais. Eu queria começar falando sobre pegar o gancho final ali do Disque 100. Eu tive a oportunidade de conversar com a psicóloga da Polícia Civil. Bom, eu não pedi autorização dela para mencioná-la, então eu vou guardar o nome dela. Mas tenho certeza que ela não teria nenhum problema em ter seu nome citado. E um dia a gente conversando e eu pedi um esclarecimento sobre o Disque 100. Eu falei: bom, como que funciona esse Disque 100 aí? O que é esse negócio? Na verdade, o Disque 100 ele é um canal de denúncia para qualquer tipo de violência aos direitos humanos, né? E a violência contra uma criança não é uma violência só daquela criança, é uma violência contra todos nós, né? Então, toda uma sociedade, né, toda a humanidade, melhor dizendo, sofre junto com aquela violência ali. E aí faz todo sentido o Disque 100 absorver essa demanda. Mas ele é um canal nacional, né, de uma esfera federal, e essa informação ela sobe, né, ela vai lá para a ponta da pirâmide. E aí, lá em cima é feita uma triagem. Porque, por exemplo, vamos imaginar assim, eu estou numa BR e passo dentro de uma cidade, vejo numa praça pública uma situação suspeita de um ESCA, né, uma exploração sexual. Eu vi uma situação, né, que me remeteu a isso. Eu denuncio para a PRF, para a Polícia Civil, mas foi na rodovia, não foi? Isso gera uma confusão para as pessoas. Então, Disque 100, você simplifica o que a pessoa precisa fazer, porque a triagem vai ser feita por eles. E aí cai ali no colo do Magno, cai ali no colo do delegado, né, da Polícia Civil, dependendo do que for, para fazer aquela investigação, e eles são cobrados por isso, né? Existe ali uma certa cobrança para dar andamento naquela denúncia. E aí, sobre a questão do anonimato, eu fiz essa pergunta para ela, eu falei: mas e aí, é anônimo mesmo? Ela falou: pior que é, muito anônimo. Eu falei: mas pior? Por que pior? Ela falou: porque às vezes a gente quer entrar em contato com a pessoa até para ter um esclarecimento, uma informação que ficou dúbia ali, alguma coisa do tipo, para a gente esclarecer. Eles não liberam de jeito nenhum, porque é realmente anônimo. Claro, se você não quiser o anonimato, você pode dar sua identidade, dar suas referências, até para servir como uma possível testemunha em algum andamento. Mas se você optou pelo anonimato, é anonimato mesmo. Ela me explicou como que funciona mais ou menos essa triagem que eu estou explicando para vocês. Qual que é o legal do Disque 100? No final, tu recebe um protocolo. Então, tu anota esse protocolo ali, esse número, e aí daqui a um tempo mas eu fiz uma denúncia, será que deu andamento? O que será que deu aquilo ali? Consulta por meio desse protocolo, tu consegue ver como que está a investigação daquilo ali. Eles te esclarecem, né, dado ali a questão da LGPD, mas eles te fornecem alguma informação daquele andamento. Então é muito legal, porque sim, você pode fazer um canal de denúncias completamente anônimo, e a gente tem que assumir esse nosso compromisso como cidadão, né? Como eu expliquei, a gente tem uma lei que obriga a gente, mas a gente também tem a questão da moralidade, né? Que realmente a gente precisa dar andamento dessas denúncias. Eu passei por situações parecidas, né? Em umas visitas que fiz às escolas, algumas professoras me relataram esse receio
esse medo, essa preocupação de que eu possa sofrer uma represália, depois às vezes em escolas muito de comunidade. Aí a gente sempre tem que ter, eu já como profissional da saúde mental tento acolher essas pessoas, né, e mostrar para elas que a gente tem uma pessoa ali que está precisando da nossa ajuda, né, que pode fazer a diferença na vida dela por meio desse canal de denúncias, mas são contextos bem sensíveis mesmo, que às vezes alguns profissionais estão inseridos. E a respeito do projeto Proteção, né, sempre tentar divulgar o projeto Proteção, que é um projeto muito legal. E eu compartilho muito do que a Karine falou, que o Maio Laranja ele seja um lembrete, né, das campanhas que a gente vem fazendo ao longo do ano, né, que isso seja um marco simbólico, porque as ações elas estão acontecendo diariamente, porque isso não se limita ao maio, né, isso se estende a todos os dias do qual a gente está exercendo não só o nosso direito como cidadão, mas como profissional também, de divulgar essas informações e esse conhecimento, principalmente relacionados aos canais de denúncia, né, para que todas as pessoas sejam, sim, um agente de proteção. Então, né, depois de dito tudo o que foi conversado aqui, né, o que a gente pode dizer? Enquanto a Polícia Rodoviária Federal, né, ela está continuamente atenta a essas ocorrências, mas também lembra que não é um caso somente institucional, mas é um caso de toda a sociedade. Então, todo cidadão deve fazer parte, né? Principalmente o público dos motoristas profissionais, que a gente tem uma relação profissional mais direta, né? Estamos em contato, que eles sintam-se à vontade também para comunicarem essas coisas para a gente, que a gente vai dar o andamento. Se não quiserem escala, às vezes é iminente o que está acontecendo, não receiem, parem uma viatura, um posto policial, que nós vamos estar lá prontos para atender e buscar a solução da forma mais breve e mais melhor possível para aquela situação, né? Estamos aí na estrada 24/7 e contamos com o apoio de todos. Eu me sinto muito privilegiada por estar hoje nesse espaço, né, dialogando sobre um assunto de relevância social, com PRF, que é super importante o trabalho que executam, né, fazem com maestria esse trabalho de realmente disseminar a consciência, né, que é um crime, né, como já foi colocado aqui. Tem legislações que caracterizam como crime o abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, achar que isso é natural e que acontecia anteriormente não pode, né, continuar com esses atos. Como foi colocado, o Disque 100 é o meio principal de denúncias, mas, às vezes, a denúncia chega para mim imediato. E eu preciso fazer algo porque aquilo ali a gente está trabalhando com vidas. Além de dados e números, a gente trabalha com crianças, são seres humanos que estão sentindo dor e isso causa grande dor, né? A gente que trabalha exclusivamente com crianças que passam por esse tipo de trauma, a gente fica arrasado porque muitas vezes foge da nossa seara da efetivação ali da garantia desse direito. Então, o Disque 100 é uma ferramenta de denúncia. Porém, tem outras ferramentas de denúncia, como eu citei, né? Tem o conselho tutelar, quando esse profissional da educação, e a gente recebeu muitos relatos do Café com a Rede, que eles realmente se sentem ameaçados, né? Eles querem fazer, mas eles também sentem a sua integridade física ameaçada, porque vai chegar neles. Só que a gente parte da situação, né, de princípios, de valores, né? Eu não consigo deitar no meu travesseiro e saber que uma criança está sendo abusada sexualmente ou outra violência está acontecendo e eu estou sendo omisso, né? Estou sendo negligente, estou vendo e não estou fazendo nada. Então, tem os protocolos, tem a polícia militar, tem a polícia civil. Se eu não consigo Disque 100, eu vou direto. Mas a gente, enquanto sociedade, a gente tem que pensar, eu não posso deixar que isso aconteça, porque isso poderia estar acontecendo com um membro da minha família, com um filho meu, e como eu gostaria que fosse tratado um filho meu. Eu gostaria que alguém fizesse alguma coisa se eu não tivesse
esse acesso, essa consciência do que eu tenho que fazer. Então, a sociedade, ela precisa sim entender que eu preciso denunciar. Eu tenho medo também, né? Hoje eu trabalho com situações, eu também sou perita judicial, trabalho com situações que eu me coloco num risco a todo momento, né? Não vou dizer comparado a um policial militar, mas ainda a gente corre um risco porque a gente não é capacitado para estar lá, digamos, na linha de frente para tentar, né, fazer algo naquela situação. Então a gente precisa achar a melhor forma, mas não pode escalar. A gente tem que, de alguma forma, trazer à tona, porque são pessoas vulneráveis. A gente está falando de uma população vulnerável. Quando você trouxe ali dados de crianças de 4, 5, 6 anos que sofrem agressão, eles ainda não entendem que aquilo ali é uma agressão. Eles não sabem ainda. Por quê? Porque lá na casa não foi falado, né? Na escola não é falado, porque tem vários tabus. Então, assim, se for identificado, ninguém vai julgar ninguém sem, né, ter as provas legais. Mas a gente permanecer com uma situação, a gente não pode, a gente precisa denunciar. Queria agradecer aqui em nome do SESC Senat, do Projeto Proteção, a presença da Karine, do Américo, do Magno. Foi um diálogo muito proveitoso, né? Mas chegamos ao final. E deixar aqui uma mensagem final, né? As crianças e adolescentes, elas precisam ser ouvidos, precisam ser acolhidos e protegidos. O silêncio nunca pode ser mais forte que a proteção. Falar sobre prevenção é um ato de cuidado. A informação, ela salva vidas. Uma boa tarde a todos.